E o que pouca gente sabe é que vendas não é uma coisa orgânica, que rola. O produto é bom, então o consumidor vai lá e compra. O consumidor talvez compra em 10% das vezes. Em 90% das vezes, esse consumidor passou por um funil onde a empresa, de maneira ativa, ela fez uma prospecção e passou por esse processo até vender para aquele cara. No final das contas, a empresa vendeu para aquele consumidor, não foi o consumidor que foi lá e comprou. Talvez em 10% das vezes o consumidor vai lá e compra. E até às vezes que o consumidor vai lá e compra, está sendo vendido para ele até sem ele perceber. Sim. Que ele entrou no funil, ele viu uma propaganda, ele clicou alguma coisa, pediu informação, ele foi pegar uma promoção, enfim, ele foi abordado. Então, na realidade, o que existe em comum em todas as empresas, que é vendas, não é uma coisa aleatória, é um processo, é uma técnica, é uma estatística, tem todo um trabalho para que essa venda de fato aconteça. Ela não rola. Vendas não rolam. O cara abre um negócio e aí abre as portas, ou abrir, e aí as vendas acontecem. Tipo assim, vou pegar um ponto movimentado aqui que vai encher de gente porque vai vender. Quando o cara pegou um ponto movimentado, de certa forma, ele teve uma ação de pegar um ponto movimentado que, de alguma maneira, estatisticamente, vai gerar alguma quantidade de vendas. Mas essas vendas não aconteceram. Tem um ponto ali movimentado que o cara pagou por ele. Então, até aí, nesse caso, ela não é espontânea. Então, o ponto é que é interessante que as pessoas entendam, e elas têm entendido cada vez mais, porque nunca se falou tanto sobre esse assunto, eu fico muito feliz por isso, que as pessoas estão com um nível de consciência maior sobre vendas. Então, vendas se aprende. Vendas não é dom. Esse é um mito. Outro mito. Produto bom se vende sozinho. Não é verdade. Não basta o produto ser bom. As pessoas precisam saber que ele existe. As pessoas precisam ser estimuladas a consumir esse produto que é bom. Aliás, o produto ser bom é quase uma obrigação. E a Coca-Cola, até hoje, gasta milhões em conteúdo publicitário. E aí existem também a comunicação do ponto de venda, o treinamento dos vendedores. Tudo isso não é uma casualidade. E quem entende esse jogo, entendeu o jogo do capitalismo. Porque nós estamos no capitalismo, esse é o modelo vigente no mundo. As pessoas têm que comprar, as pessoas vendem, não é? As transações voluntárias entre pessoas e marcas, entre marcas e empresas, elas continuarão acontecendo. E quem aprender a jogar esse jogo vai sair ganhando nesse jogo. Então, uma empresa não fatura mais do que a outra porque é sortuda. Ela fatura mais porque vende mais. E ela vende mais por quê? Porque tem processos de venda, teve um branding, teve um investimento na marca, teve investimento no produto. Tudo isso faz parte de um processo para que as pessoas decidam comprar mais naquela marca em vez de outra marca. Não se vende sozinho nem quando ela é grande. O cara foi lá porque foi estimulado, teve a campanha, etc e tal. Teve um processo de venda que antecedeu a tua chegada naquela loja. Você foi impactado, a tua experiência, o produto, o atendimento. Tudo é processo de venda. E o ponto é que se aprende. Agora, você está certíssimo quando tu fala. Uma empresa começando, ela desenhar melhor um processo de vendas tem muito mais impacto. Porque é possível você desenhar em processos de vendas numa empresa iniciante quando você ainda não tem sequer dinheiro para fazer propaganda. Propaganda não é um negócio barato, é um negócio caro. Mesmo na internet não é barato, na televisão mais caro ainda. Então, uma empresa que está começando não tem grana para fazer publicidade, ela faz como para ter cliente? Existem processos de vendas que você consegue trazer clientes mesmo tendo um custo de aquisição zero, o que é impensável, né? Você precisa gastar alguma coisa, mas é possível você vender com custo de aquisição zero. É possível. E isso são técnicas. E essas técnicas se aprendem. Elas não são resultado de um talento nato, que muita gente acha. Não é um dom. Geralmente um cara falastrão, o cara pensa, esse cara pode vender. Vendedor. É um bom vendedor. Papo de vendedor. Papo de vendedor. Então, não necessariamente. Vende mais não é quem fala mais, é quem executa melhor a técnica. Às vezes tem um cara que é tímido e que vende bem. Segue o script. Porque o cara tem um script, o cara entendeu a estratégia, o cara sabe se conectar com a outra pessoa, mesmo sendo tímido, não é? Então você tem... isso é técnico, isso aprende. Coisa da técnica de venda interessante quando você usa a verdade. A verdade é a melhor estratégia de venda. Porque não adianta que o cara dissimular, não compre, mas é tudo uma balela. Não. O cara do outro lado ali é inteligente. Sim. A inteligência tá no seguinte, cara, é o que eu acredito. Eu sou um cara fora da caixa e me propus a fazer algo que está supostamente dentro da caixa de uma maneira fora da caixa.
Então, cara, o foco é esse. Tudo que eu faço tem que ser pro cara ter resultado, pro cara vender mais, pro cara ganhar mais dinheiro e por aí vai. Você vê o cara que é malandrão, o cara dura pouco no mercado. Você quer falar, o cara não tem um longo prazo, né? Longo prazo. Você imagina, eu vou fazer 30 anos de empresário com a mesma empresa, inclusive. Pô. Não, e outra coisa, o vendedor que sabe vender, até você sabendo que o cara tá vendendo pra você gosta de conversar com ele. Se tu ganha na loteria, você para de fazer o que você faz, é porque o que você faz não presta pra nada. A não ser você pagar boleto. E quem vive só pra pagar boleto, a tendência é viver só pra pagar boleto. Se o dinheiro que eu ganho não muda o que eu faço, é porque o que eu faço presta pra alguma coisa. Ou seja, ou pelo menos eu acredito que presta pra alguma coisa. Tem algum papel, tem alguma função. E essa função ela é uma função sempre de duas mãos. Não é? Por mais que alguém trabalhasse com um objetivo altruísta de ajudar pessoas, isso não seria o suficiente para manter a pessoa por muitos anos. Sim. Não é? E acho que é uma via de duas mãos. Então, por exemplo, muita gente fala, Flávio, você não precisa trabalhar. Depende do ponto de vista. Por causa de dinheiro, não preciso mesmo, há muitos anos. Né? Muitos anos já não preciso trabalhar, por causa de grana. Preciso ficar em casa. Agora, imagina como vai ser chata a minha vida. Ficar em casa fazendo o quê? Cara, não sei, tem tanto jogo de videogame aí. Sim, mas todo dia? Beleza. Um dia eu jogo videogame, tá bom. Eu gosto, aliás, eu adoro Você jogar joga videogame, Flávio? Jogo videogame, gosto de jogar. Jogo FIFA, adoro. Tá aí no dia seguinte. De novo? Não é uma coisa legal. Né? Então eu acho que quando tu faz algo que tu sabe que tem utilidade para as pessoas, isso é uma coisa que te motiva a continuar fazendo. E 2, é útil para mim também. Sim. Pô, a minha cabeça, eu tenho 52 anos, cara. Entendeu? Eu já não sou um garoto de 20 e poucos igual a vocês, 30 e poucos, talvez. 30. Não é? A expectativa de vida tem aumentado cada vez mais. Minha saúde é excelente. Tenho sempre mais sorte que juízo, porque minha saúde é boa, não é? Então, tenho muita coisa pela frente. Eu vou fazer o quê da minha vida? Eu vou produzir o quê na minha vida? Né? E segundo, quando eu faço isso, também me faz bem. Sim. Pô, me faz super bem. Vim aqui bater papo com vocês, me faz bem. Saber que tem gente do outro lado ouvindo que o que eu disser aqui pode contribuir com ela me faz bem. Então, como assim eu não preciso? Eu preciso me sentir importante, me sentir útil, ter um significado na minha vida. Isso também é importante para mim. Isso é um tipo de coisa que você não compra na farmácia, você não compra você não pega lá, faz um Pix na Amazon e chega significado no outro dia na sua vida, né? Significado é uma coisa que você conquista, que você faz, que você tem. Porque se tu não precisa... Pô, se for pensar assim, eu vou fechar minhas empresas todas, não preciso. Quantos milhares de empregos eu vou acabar? Aí ferrou, Na verdade, se cada empresário que não precisa trabalhar parasse de trabalhar também... E a galera não faz essas contas, esse né? é o ponto. Tipo assim, por que você não para de trabalhar? Porque, sei lá... Por que eu vou parar de trabalhar? Quantos funcionários você tem na... São diretos e indiretos, porque tem franquias, né? Deve ter uns 7 mil hoje. Porra, nós estamos falando de 7 mil famílias, cara, que tá na responsabilidade. Mas eu tenho responsabilidade com essas pessoas. Eu tenho lá uma menina chamada Giovana, que tá lá na área comercial nossa, que comprou um carrinho novo, tá prosperando. Cara, se eu parar, ela para. A vida dela não pode parar. Então eu sei que eu tenho uma importância para essa pessoa e para mais 7 mil famílias. Isso é bom para mim. Sim. Poxa, eu faço algo que é importante. Quem não quer se sentir importante?